Graça e paz, amados irmãos. Desejo a todos os irmãos uma boa noite. Que Deus abençoe, fortaleça, edifique. E que os momentos que nós passarmos aqui no estudo da Palavra do Senhor, que os irmãos cresçam na graça e no conhecimento do Senhor Jesus. Esse é o nosso desejo e esse também é a nossa oração. Então, sejam todos bem-vindos, né? E Deus abençoe a todos os irmãos. Estamos chegando no final da carta aos Hebreus, né? Estamos aqui no capítulo 13 da carta aos Hebreus e praticamente agora o autor fará as aplicações de todas as verdades que ele trouxe até aqui. Então daqui para frente agora o capítulo 13 ele vai só fazer as devidas aplicações. Então são 25 versículos e nesses versículos aqui então o autor vai fazer as aplicações para o dia a dia da vida, né, do crente em Cristo Jesus. Então nós faremos a leitura do texto, depois nós vamos também fazer os pedidos de orações, lembrando os irmãos de orar por os pedidos que nós temos aqui. Então vamos fazer a leitura do capítulo 13 de Hebreus, do verso 1 até o verso 6, que diz assim, ó: Seja constante o amor fraternal, não negligencieis a hospitalidade, pois alguns, praticando-a, sem o saber acolher os anjos. Lembrai-vos dos encarcerados como se presos com eles, dos que sofrem maus tratos, como se com efeito vós mesmos em pessoa fosseis os maltratados. Digno de honra entre todos seja o matrimônio, bem como o leito sem mácula, porque Deus julgará os ímpios e adúlteros. Seja a vossa vida sem avareza, contentai-vos com as coisas que tendes, porque ele tem dito: de maneira alguma te deixarei, nunca jamais te abandonarei. Assim, afirmemos confiantemente: o Senhor é o meu auxílio, não temerei. Que me poderá fazer o homem? Que Deus assim nos abençoe, amados irmãos, e que Deus nos auxilie com a graça e com a misericórdia dele. Deus nos abençoe. Muito bem, irmãos, lembrar os irmãos só daqueles pedidos que nós temos lembrado aqui, né, dos irmãos. Então, orar pelo Saulo, o irmão do pastor Ezequiel, lá do Paraná. O Saulo mora em Ourinhos, se eu não estiver enganado, né, que é o estado de São Paulo, mas é divisa com o Paraná ali. Então, orar pelo Saulo, orar pela família dele, né, pela esposa, pelos filhos, e para que Deus faça a vontade dele. Né. Nós cremos em Deus e nós oramos, né, pela saúde, porque também acreditamos que Deus ele tem poder de curar, segundo a vontade dele, e sabemos que Deus ele faz aquilo que é melhor para os seus. Então vamos continuar orando, né, pelo nosso irmão Saulo. Também orar pelo nosso irmão seu Vicente, né, a dona Nair. Seu Vicente sofreu uma queda, né, e fraturou o ombro, mas está bem, graças a Deus. E agora esse final de semana ele vai viajar para Goiânia. Ele precisa fazer uma cirurgia, né, da catarata. Então orar também pelo seu Vicente, pela dona Nair, e para que Deus abençoe também a cirurgia, que seja bem sucedido, né? E também orar pela dona Nair, pela saúde dela. Então lembrar deles. Lembrar também de orar pelo seu Aragão e a dona Genise. Eles são vizinhos do seu Vicente. Eles têm assistido os nossos cultos e estudos, e sabemos que a esposa do seu Aragão está passando também por um problema de saúde. Então devemos continuar orando pelo seu Aragão, pela dona Genise, que Deus abençoe, que Deus conduza o coração deles também a Cristo Jesus. Continuar orando pelo nosso irmão presbítero Elias, né, e a esposa. Quero lembrar os irmãos que o nosso irmão presbítero Elias, né, juntamente com o presbítero Ailton, eles são, de uma maneira direta e indiretamente, eles ajudaram, né, na formação da igreja aqui de Caldas Novas. Nós sabemos que num primeiro momento, onde houve uma reunião, uma conversa, esses dois irmãos participaram dessa conversa e ajudaram na organização da igreja aqui de Caldas Novas. Então, agradecer a Deus por esses dois presbíteros, né, que sendo usados por Deus, trouxe à existência aqui a igreja de Caldas Novas. Então, Deus abençoe o seu Ailton, Deus abençoe o seu Elias, né, e as suas famílias também, que Deus assim continue abençoando esses irmãos aí que contribuíram e também tem contribuído muito aí para a igreja aqui de Caldas Novas. Então, orar então pela vida desses irmãos. Agradecer a Deus também pela vida da dona Elisiária, tá bem. Ela fez uma cirurgia, né, mas já está em recuperação, graças a Deus, e domingo passado já estava no culto.
Então, continuar orando, agradecendo a Deus pela cirurgia e também orando para que para a continuidade da restauração dela, né? Orar pelo nosso irmão Plínio e a dona Jaciara e também o Gustavo, o filho deles, estão com Covid novamente, então continuar orando pela saúde, né? Pela restauração e recuperação desses irmãos, né? Que de novo pegaram Covid, né? Então, orar por eles. Também orar pela a Neuci, né? Que é a irmã da nossa irmã Nelma aqui da igreja, continuar orando pela saúde dela, pela vida dela. A quem mais nós temos que orar? Acredito que são esses pedidos. Peço também para que ore e continue orando pelo meu pai, pela minha mãe, pela saúde deles. Deus abençoe, que Deus também restaure a saúde deles conforme a vontade do Senhor. Orar pela próxima assembleia que nós teremos, né, no próximo domingo, ou melhor, no dia 4 de dezembro, nós teremos a assembleia, a segunda assembleia ordinária da igreja, e então orar a Deus também por essa assembleia. E eu acredito que são esses pedidos. Se a gente esqueceu de algum nome, e com certeza Deus não esquece, e Deus vai de lembrar se nós esquecermos aqui. Tá bom? Então Deus abençoe os irmãos e vamos orar então a Deus. Senhor nosso Deus e nosso grandioso Pai que estás nos céus, nós te louvamos pela tua presença, pelo teu cuidado, pela tua bondade que o Senhor tem derramado dia a dia sobre a nossa vida. Agradecemos a Deus pela Igreja de Caldas, agradecendo pelos irmãos que nos acompanham, e que a tua graça e a tua misericórdia, o teu amor, a tua iluminação e a direção do teu Espírito, a Deus, esteja sobre cada um deles, iluminando a mente e o coração para que te conheçam mais e mais e saibam que tu és Deus e não há outro Deus além do Senhor. Lembramos, ó Deus, dos nossos irmãos que enfrentam neste momento algum problema de saúde, pelo nosso irmão Saulo, pela situação delicada que ele tem passado, ó Deus, que a tua graça e misericórdia esteja sobre a vida dele. Também oramos pelos seus familiares, a esposa, seus filhos, que sejam confortados, encorajados e fortalecidos pelo Senhor. Lembramos também do nosso irmão Vicente, da dona Nair, que eles também sejam visitados, ó Deus, e dirigidos pelo Senhor, que a cirurgia do seu Vicente seja bem, ocorra tudo bem, também que a fratura, ó Deus, do seu ombro seja restaurada conforme a tua santa vontade. Também oramos pela vida do nosso irmão Elias, presbítero Elias, da esposa, que a tua graça e misericórdia continue acompanhando e abençoando o teu servo. Agradecemos também pela vida do senhor Ailton e a maneira que o Senhor usou para que a igreja de Caldas começasse, pela a disposição do irmão de ter contribuído a Deus com a tua igreja. Abençoe a vida do teu servo e também a vida dos familiares dele, que todos possam crescer na graça e no conhecimento do Senhor Jesus. Também nós oramos pela vida da Neuci, ó Deus, a irmã da Nelma, que também ela seja visitada e restaurada pelo Senhor de acordo com a tua vontade, e que esse momento também ela possa ser usado para que ela te conheça mais e mais como o único Deus vivo e verdadeiro. Agradecemos pela restauração e pela cirurgia da nossa irmã dona Elisiária, Senhor Deus, e por ela estar bem, e suplicamos ainda que o Senhor continue abençoando a tua serva para a restauração da saúde dela, da vida da tua serva. Oramos também pela dona Jaciara, pelo seu Plínio, pelo Gustavo, que estão com Covid, ó Deus, que as tuas mãos curadoras, restauradoras e protetoras estejam sobre eles, restaurando, ó Deus, e dando o vigor da saúde que eles precisam para a tua glória e para a tua honra. Também, ó Deus, queremos lembrar do senhor Aragão, da esposa dele, a dona Genise. O Senhor conhece o coração desses teus servos e a necessidade de cada um deles, que as tuas mãos também estejam sobre eles, conduzindo os coração deles a Cristo Jesus, e que eles percebam que o único e suficiente Salvador é Cristo Jesus. Por isso, ó Deus, que o Senhor se revele a ele, mostre que tu és Deus e não há outro Deus além do Senhor, tanto para o senhor Aragão, como também, ó Deus, para a dona Genise. Oramos também, ó Deus, pelo trabalho da assembleia que haverá no dia 4 de dezembro, que as tuas mãos poderosas estejam sobre a comissão que está avaliando os relatórios do Conselho e também da Tesouraria, e que também, ó Deus, o Senhor indique o tesoureiro que a igreja precisa para o ano de 2023. Senhor nosso Deus, pedimos que
o Senhor nos guarde do mal. Nos ajude, ó Deus, sempre a confiar no Senhor. Peço também pela vida do meu pai, da minha mãe, pela saúde deles, e que a tua graça também, misericórdia, ó Deus, esteja sobre a vida deles, restaurando-os conforme a tua vontade e principalmente conduzindo-os ao conhecimento maior do Senhor e da tua graça e bondade. Senhor nosso Deus, também nós oramos pelo nosso país, oramos por tudo que está acontecendo e sabemos que o Senhor reina sobre os povos, sobre os governantes da terra. O Senhor é quem dá, o Senhor é quem tira os governantes, as autoridades, todas estão debaixo do teu poder, assim também como cada cidadão da sociedade, Senhor Deus. Suplicamos que o Senhor pacifique o nosso país e principalmente, ó Deus, pedimos que o Senhor exalte o teu evangelho, ó Deus, no coração dos brasileiros e que eles conheçam a Cristo como o único suficiente Salvador. Senhor nosso Deus, abençoe-nos, ó Senhor, nos momentos que vamos passar diante da tua palavra. Permita-nos, ó Deus, te conhecer mais e mais da tua vontade e modele o nosso coração e mente à luz do teu santo evangelho. Nos guarde do mal, Senhor, perdoe os nossos pecados. Também queremos orar aqui pela vida do seu Simão, do Alexandre, ó Deus, da Tânia, da dona Elisa, e pedir que o Senhor conforte e console esses corações que estão enlutados, ó Deus, pelo passamento do filho do Alexandre. Que o Senhor conforte o coração dele, da família, e que a tua presença esteja com eles. Também oramos pela nossa irmã Leda, que o Senhor continue confortando, encorajando o coração da tua serva e também dos seus filhos e parentes, que a tua graça e misericórdia esteja sobre cada coração. Abençoe-nos, ó Deus, nos fortaleça. É a nossa oração no nome de Jesus, o nosso Senhor e o nosso amado Salvador. Amém. Amém. Muito bem, amados irmãos, depois que o autor de Hebreus faz uma apresentação gloriosa da pessoa e da obra de Cristo e fazendo as aplicações para a nossa vida, aí ele dá exemplos de fé do passado, né, que nós temos lá no Antigo Testamento, de homens e mulheres que, pela fé, subjugaram reinos, né, exércitos, calaram, né, a fúria do mar. Então ele dá exemplos importantes, né, de como que a fé evangélica, que a fé bíblica atuou no passado e também pode atuar nos dias atuais, né? E ele dá esses exemplos, depois ele faz exortações no capítulo 12 e agora no capítulo 13 ele faz aplicações para o dia a dia, para a vida nossa na prática. E isso é importante porque se os irmãos analisarem as cartas que Paulo escreveu e as cartas que nós temos no Novo Testamento, normalmente os apóstolos, os escritores, começam com a com doutrina. Eles mostram aquilo que Cristo fez por nós, que Deus fez por nós em Cristo Jesus, a bênção da salvação, e depois que ele desenvolve, né, um conjunto de doutrinas, de verdades que afetam a nossa vida diretamente, eles fazem aplicações para o dia a dia, como é que você tem que viver, né, como é que você faz determinadas coisas e assim por diante. Então, é um padrão praticamente em todas as cartas do Novo Testamento. E podemos dizer também que, em certo sentido, isso se aplica aos livros do Antigo Testamento. Nós vemos os autores trazendo uma revelação de quem é Deus, da vontade de Deus, à luz, né, de todos os livros que são escritos, e depois fazem aplicações importantes. É claro que nem sempre é semelhante, mas eles podem fazer aplicações mesmo já dentro do livro, mas é importante dizer que há uma preocupação prática dos autores e podemos dizer assim, há uma aplicação redentiva, né? Há uma expectativa de redenção para aqueles que leem e que creem na palavra e sejam restaurados. Então os autores eles buscam mostrar quem é Deus, a obra de Deus, a grandeza de Deus, e depois fazer as devidas aplicações, né, para a vida do dia a dia. Então a carta de Hebreus não foge desse padrão, e nós encontramos então doutrina, né, do capítulo 1 até o capítulo 10, nós encontramos uma ilustração, né, daquilo como é que é viver pela fé, depois nós temos exortação, e aí nós temos então agora a aplicação. Então é um bom modelo aqui, né, para pregação, e então o Hebreus nos ajuda nesse sentido, né? Então vamos ver aqui quais são, né, as aplicações que o autor
então faz. Então, depois que ele fala da grandeza de Cristo, da importância de nós conhecermos a Cristo e a importância da obra de Cristo em nossa vida, como uma obra que foi feita definitivamente, né, eficazmente, poderosamente, eternamente, ele diz, olha, então agora todas as bênçãos, todo o favor de Deus está à disposição dos crentes, e ele faz essas aplicações. Então ele dá o exemplo de fé de pessoas que creram no Senhor e venceram pela fé, e ele faz exortações, e agora então ele vai aplicar isso. E aí ele começa dizendo o seguinte no verso 1 do capítulo 13, ele diz assim: seja constante o amor fraternal. Seja constante o amor fraternal. Isso aqui é importante, irmãos, porque o que o autor está aqui fomentando no coração daqueles crentes daquele período, né? Uma das coisas que ele está fazendo aqui é dizer, olha, não enfraqueça, não diminua o amor de vocês de uns para com os outros. E aqui é uma referência, sim, aos irmãos em Cristo Jesus. Então ele está mostrando, olha, diante de situações difíceis como eles estavam passando por ali, de perseguições, de lutas, né, e de pressões que eles estavam enfrentando, então o autor diz, olha, não permita e não deixe em momento algum que o amor de vocês, de um para com os outros, se esfrie ou diminua. Pelo contrário, ele diz, seja constante, seja continuamente, dia a dia, ame intensamente o seu irmão em Cristo Jesus. Então a igreja de Cristo, ela é caracterizada pelo amor. E Jesus falou sobre isso. Ele disse que nós seríamos conhecidos como os discípulos dele, como servo dele, se nós amarmos uns aos outros. Né? Então ele vai dizer isso. Então ele dá o exemplo de amor. Ele diz, olha, ninguém tem maior amor do que este, de dar a vida pelos seus. Então Cristo fez isso, demonstrou o que é amar de verdade. E da mesma maneira agora o autor de Hebreus está exortando a igreja a ter uma prática de amor, de uns para com os outros, né? E lembrar aos irmãos que o amor verdadeiro é um amor que suporta, é um amor que ele sofre, é um amor que ele tem paciência, é um amor que não arde em ciúmes, como Paulo escreve lá em Coríntios, né? É um amor que ele busca o bem do outro. Essa é a ideia aqui. Né? Então o que Paulo está dizendo é que esse amor então não falte no coração dos crentes. Então, diante de toda a obra que Cristo fez, então ele diz, olha, olhe para tudo que Cristo fez por vocês, olhe para tudo que Deus fez por vocês em Cristo Jesus, livrando vocês do pecado, da morte, da condenação, restaurando o coração de vocês, dando a vocês um novo coração, colocando em vocês o Espírito e abençoando vocês com toda a sorte de bênção espiritual, e remindo e limpando-os de todo o pecado por meio do sangue de Cristo. Então, por causa de Cristo, ele diz, ame os seus irmãos de maneira constante, profunda. Então, a igreja de Cristo ela é conhecida pelo amor que ela tem de uns para com os outros. De uns para com os outros. E é claro que nós não estamos falando aqui só numa questão sentimental. Eu falei aqui, acho que no sermão do domingo retrasado, né, sobre o amar o inimigo, e é importante dizer que o amor do inimigo ali é um amor intenso. Ou seja, quando Deus nos manda amar, Ele nos manda amar com toda a nossa força, com toda a nossa emoção, com todo o nosso entendimento e com toda a disposição que nós temos. Então, amar o irmão tem que ser um amor, de fato, de você se envolver com a pessoa de todo o seu coração. Né? De você estar preocupado, sim, com a pessoa, com o bem-estar dela, né? com a vida dela. Então, isso é o amor que o autor que está então propondo. Então ele diz, seja constante o amor fraternal. Então, amados irmãos, em momentos de grandes problemas que a igreja enfrenta, em momentos de grande perigo que a igreja pode passar, por perseguições, por pressões sociais, por ataques de heresias, de falsos profetas, né, de momentos de crises nacionais que nós estamos enfrentando hoje no Brasil, é importante que a igreja se una. E a igreja ela tem essa disposição de amar uns aos outros, e principalmente os crentes em Cristo Jesus. Porque aqui a referência é uma referência à igreja de Cristo. Não quer dizer que nós não temos que amar o ímpio, não é isso não. Nós temos que amar o próximo como a nós mesmos, né? Mas o importante colocar aqui é que o autor nesse momento está enfatizando o amor de crente para com crente.
Não quer dizer que a gente não vai amar os outros, mas é de crente para com crente. Por quê? Porque em momentos de crise a igreja pode ser muito atacada. Então a gente precisa estar unido em amor para poder então enfrentar junto e lutarmos juntos com relação aos problemas que muitas vezes nós enfrentamos. Então é importante que os irmãos compreendam isso, e o autor está aplicando isso diante da doutrina que ele apresenta, da pessoa, da obra de Cristo Jesus, de tudo que Cristo fez por nós. Ele diz, então, diante de tudo isso, amem os seus irmãos de maneira constante, de maneira intensa. De maneira intensa. Então, o primeiro ponto aqui, irmãos, é a prática do amor. A igreja ela tem que desenvolver isso e cultivar esse amor de uns para com os outros. E quando a igreja ama assim, a igreja se torna forte, ela se torna vigorosa. É uma igreja que vai dar testemunho de fato do verdadeiro evangelho. E as pessoas percebem isso. É só olhar para a igreja de Atos e diz que as pessoas que estavam de fora viam aquilo e ficavam admirados da maneira que eles viviam, do comportamento que eles tinham, da maneira que eles tratavam uns aos outros. Então, a igreja de Cristo, ela tem que amar. Né? Somos chamados como família para amarmos uns aos outros, e intensamente, com toda a nossa força, com toda a nossa disposição de coração, assim como também Cristo nos amou. Então, a primeira aplicação aí, a aplicação que o autor faz é amor. Então, amor constante de uns para com os outros. Então a igreja tem que desenvolver essa prática. Eu sei que muitas vezes, irmãos, dentro da igreja, como também na nossa família, não é diferente, eu costumo dizer para os meus filhos que a igreja é a nossa família maior. Então os problemas que nós temos aqui nós discutimos, debatemos, né? Um chora, todo mundo chora junto, né? A gente ri, a gente brinca, né? A gente fica chateado uns com os outros, pede perdão, tem que tratar dos problemas e diz, olha, a igreja não é diferente, é uma família maior. Então nós temos que olhar para os crentes da igreja como nossa família, como irmãos em Cristo Jesus, né? E tratá-los como nós procuramos tratar aqui dentro de casa, né? Conversando, reconciliando, né? Buscando acertar aquilo que não está bem, né? Corrigindo uns aos outros, mas fazendo isso com amor, com cuidado, com preocupação. Então, o primeiro ponto aí que o autor nos ensina é amar. É amar. No verso 2 ele diz, não negligencieis a hospitalidade, pois alguns, praticando-a sem saber, acolheram anjos. Naturalmente, consequência do amor também tem a hospitalidade. É claro que o autor aqui, irmãos, quero lembrar aos irmãos que nesse período, os hotéis, né, as hospedarias, não era uma coisa muito agradável, não. Né? Principalmente quando você não tinha muito recurso. Quero lembrar aos irmãos que Jesus, ele, quando nasceu num estábulo, né? Então, é só lembrar aos irmãos que quando você não tem muito recursos, você não tinha muita escolha, né? E como naquele período o evangelho estava sofrendo ameaças e perseguições, naturalmente irmãos de outros lugares poderiam passar por ali, né, ou precisar de uma ajuda, de uma recepção. Então o autor diz assim, não negligencieis a hospitalidade, ou seja, de outros irmãos que vêm de outros lugares, recebam com cuidado, com carinho, né, suprindo as necessidades, suprindo as carências que eles têm. Então, receber com hospitalidade, amados irmãos, é você proporcionar para aquela pessoa que você está recebendo tudo que ela precisa. Né, alimento, pouso, talvez um consolo espiritual, uma oração, ou um conselho, ou algo, ou uma diretriz, ou seja, você recebe as pessoas e você busca tratá-las de acordo com as necessidades dela. Não é só dar o pouso, não, é você dar o pouso e mais ainda. Né, você tratar aquela pessoa de acordo com a necessidade dela. Como eu falei, pode ser que ela precise de um aconselhamento, de um encorajamento, né, de um ânimo, de uma exortação, mas a gente precisa proporcionar para esses irmãos que nós recebemos um ambiente bom. Eu quero lembrar para os irmãos que nos dias atuais é um problema isso. Muitas vezes, mesmo os crentes têm dificuldades de receber pessoas, né, em casa. Talvez a pessoa não gosta muito de receber alguém na casa para dormir, aquele negócio todo, né? Claro, mas existe isso, pode existir. Então, como crentes em Cristo Jesus, nós não podemos ter esse comportamento. Como crentes, nós temos que disponibilizar os nossos bens, aquilo que Deus nos dá, para também socorrer os outros.
Então, se tiver que receber alguém em casa e cuidar dela e alimentá-la e fortalecê-la, nós temos que aprender a fazer isso. Agora, o tempo, quanto tempo vai ser, também temos que tomar um certo cuidado, porque temos que estar disposto, né, a cuidar dessa pessoa o tempo que for necessário, com disposição. Então, por isso que primeiro o autor fala do amor. Porque se eu amo, eu vou ter a disposição de receber e de cuidar. E aí, então, ele dá um exemplo do Antigo Testamento, quando ele diz assim, né, que pois alguns, praticando-a sem saber, acolheram anjos. Necessariamente não quer dizer que o autor está dizendo que a gente pode acolher anjos. Pode ser que aconteça, não sei. Né? No caso de Abraão, quando apareceram os 3 homens ali, ele mandou fazer lá um almoço muito bem robusto, né? E depois ele descobriu que quem estava ali era Deus, né? Era Deus e 2 anjos. Depois Ló também recebeu na casa dele os anjos. Então tratou bem. Mas a ideia que o autor passa, irmãos, é que muitas vezes a gente pode receber pessoas e cuidar dessas pessoas e sermos abençoados por causa disso, grandemente. Deixa eu dar um exemplo aqui, né? Eu ouvi uma história de um rei que ele queria conhecer o reino dele, as pessoas do reino. Então o que ele fez? Ele colocou uma roupa simples, né, e de uma pessoa simples, e foi então conhecer os seus cidadãos. E passa por um lado, passa para o outro, come aqui e tal. E aí foi anoitecendo até que ele chegou no lugar, tinha uma casinha bem simples ali, tal. Aí ele bateu na porta e ele foi acolhido. E ele percebeu que as pessoas que moravam ali eram pessoas simples, tal. E aí então a pessoa falou: olha, eu não tenho muita coisa, mas o que eu tenho a gente pode repartir aqui, né? Então pegou o pão ali, alguma coisa, comeram, né? E ele ficou satisfeito. Depois prepararam uma cama para ele. Mas antes de dormir, o rei perguntou, e as pessoas não sabiam que ele era o rei. Não sabiam. E aí então ele perguntou, né, para aquelas pessoas o que ele gostaria, né, na vida dele de ter um dia, né? Ele falou assim: olha, eu não gostaria de ter muita coisa, não, eu gostaria só de conhecer o rei pessoalmente. E ele não sabia que estava falando com o rei. E aí aquele viajante, né, que era o rei, falou: olha, pode ter certeza que você não vai demorar muito e você vai conhecê-lo. Né, você vai ter uma surpresa. Né? Depois dali ele partiu, né, sem dizer que era o rei, ele partiu para pro palácio dele, né, e chegando lá, ele mandou fazer um banquete, e aí mandou chamar essa família para ceiar com ele. Né? E ele diz: olha, aquele homem que você recebeu aquele dia sou eu. Então, o que acontece? Deus, na misericórdia, na graça dele, ao acolher alguém, Deus também nos abençoa. Não sabemos quem é a pessoa. Aquela pessoa pode nos abençoar grandemente, em muito sentido. Agora, é claro, nós não acolhemos na esperança só de ser abençoado. Não, não é isso. Nós fazemos isso por amor, por ser uma atitude cristã, por ser uma prática cristã comum. E principalmente naqueles dias, né, que o autor está escrevendo, como a situação, né, não era uma situação muito simples, né, para quem era cristão. Então ele diz: olha, acolham outros irmãos que vêm de outros lugares. Talvez sendo perseguidos, né, sendo maltratados, ou talvez tendo perdido tudo por causa do Evangelho. Acolha eles, tratem eles, alimentem eles, cuidem deles, espiritualmente, fisicamente, dê um certo alívio, um certo conforto para eles. Então essa é a ideia da hospitalidade, porque muitos fazendo isso acolheram anjos e com certeza foram abençoados. Então Deus pode estar mandando uma bênção para nós, e essa bênção pode ser muitas vezes manifesta numa hospitalidade, você recebendo bem as pessoas, não importando quem seja, e não estando preocupado com o que você vai receber ou não, mas acolhendo as pessoas. Deus pode nos abençoar grandemente. Abraão foi abençoado com a notícia de que ele teria um filho, né, que Sara teria um filho dentro de um ano, e no caso de Ló ele foi abençoado porque os anjos tiraram ele de Sodoma e Gomorra antes dela ser destruída. Então é importante que nós compreendamos isso, que Deus tem os meios dele de agir. Né? Mas é importante que os crentes tenham essa prática da hospitalidade, né? Acolher as pessoas, né? Cuidando e alimentando e, né, tendo a preocupação com o bem-estar daquela pessoa e proporcionando para ela um ambiente que possa supri-la daquilo que ela está necessitando no momento. Como falei,
pode ser que seja uma oração, um aconselhamento, apenas você ouvir a pessoa, né? Ou mesmo uns dias de pouso, então não importa, mas importa que ao acolher alguém, a gente possa dar a ela aquilo que é necessário. Naquele período, isso era mais necessário. Então, nos dias atuais também, nós temos que aprender a fazer isso, né? E tomar alguns cuidados com relação a isso. Então, ele diz aí, faça isso, né? Então, seja hospitaleiros. Aí no verso 3, ele diz assim: lembrai-vos dos encarcerados, como se presos com eles, dos que sofrem maus tratos, como se com efeito vós mesmos em pessoa fosseis os maltratados. Ou seja, o autor está falando de algo aqui que acontecia naquele período. Então tinha muitos crentes que estavam presos injustamente por causa do Evangelho. Tinham pessoas que eram maltratadas por causa do Evangelho. Então, qual que é a recomendação aqui? Ele diz, olha, lembre dessas pessoas. E lembrem delas, né? E se coloque no lugar delas. E isso aqui é uma coisa importante, porque o amor bíblico é isso, irmãos. Quando nós falamos de misericórdia na Bíblia, misericórdia implica de nós nos colocarmos na mesma situação que uma pessoa está. E tentar entender qual é o problema, qual a natureza do problema que ela está enfrentando. A dor que ela está passando emocionalmente, fisicamente, né? Então o sofrimento que ela está, porque para nós podermos ajudar alguém, nós temos que entender a natureza do problema dela, né? Eu estava até falando aqui domingo retrasado sobre esmolas, né? Que a ideia de dar esmola que Jesus fala ali é um ato de misericórdia, ou seja, eu me coloco no lugar da pessoa, eu procuro entender qual que é o problema que ela tem, qual a necessidade que ela está enfrentando, então aí então é que eu vou ajudá-la de acordo com a necessidade dela, porque dar esmola não é só enfiar a mão no bolso, pegar um tanto de dinheiro e dar para a pessoa, ou fazer uma cesta básica. Isso também é verdadeiro, mas não é só isso, eu preciso saber qual que é o problema maior, porque nem sempre é o dinheiro ou a cesta básica, e talvez é uma questão emocional, uma questão do coração que tem que ser tratada, é um problema que ela precisa ser ouvida por alguém. Então é importante dizer isso, que você precisa se colocar no lugar da pessoa. Então, o autor de Hebreus, aqui em outras palavras, diz isso: olha, lembra das pessoas que estão presas por causa do Evangelho, de irmãos que estão sofrendo humilhação, sofrendo algum tipo de tortura, né? Por causa do Evangelho. Então, e se coloca no lugar deles. Aí ele diz: lembrai-vos dos encarcerados, como se preso com eles. Então, se coloque no lugar de alguém que está preso também. Procure sentir as necessidades, os medos, as dúvidas, né, aquilo que ela passa na prisão, para você poder auxiliá-la, ajudá-la nisso. Então ele diz: lembre deles, dos que sofrem maus tratos. Então tinha muitos crentes que sofriam maltratos, né? Olhe para Paulo, por exemplo, né? Quantas vezes que Paulo apanhou, quantas vezes que Paulo foi perseguido, foi humilhado, né? Então, mas pela graça de Deus, sempre Paulo era acolhido por alguém, era cuidado por alguém também. Paulo não só cuidou, mas ele também foi cuidado, ele foi também pastoreado, né? Ele foi também fortalecido por outros irmãos. Então é importante que o autor está ensinando para nós, irmãos, é que se nós quisermos ajudar alguém, nós temos que aprender primeiro a sofrer com a pessoa, a entender o problema da pessoa, a situação que a pessoa passa. E foi assim que Cristo fez conosco. Para ele poder nos salvar dos nossos pecados, ele teve que se fazer um de nós. Sentir os nossos sentimentos, sofrer as nossas dores, entender os nossos medos e fracassos, né? Entender as nossas fraquezas, para depois então poder nos restaurar da situação da qual nós estávamos caídos. É claro que no caso de Cristo sem pecado, mas ele teve que se fazer um de nós, ele teve que passar pelas mesmas dificuldades. O autor de Hebreus fala isso aqui no capítulo 4, quando ele diz assim aqui: tendo pois a Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote que penetrou os céus, conservemos firmes a nossa fé. Porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes foi ele tentado em todas as coisas, a nossa semelhança, mas sem pecado. Então veja que o autor diz que Jesus Cristo, ele se colocou no nosso lugar. Ele sofreu as mesmas tentações que nós passamos, sem pecado. E ele suportou e entendeu a nossa fraqueza para poder então nos fortalecer. Um dia nós seremos semelhantes a Cristo. Mas para que nós fôssemos semelhantes a Ele, Ele teve que se fazer igual a nós. Sem pecado, mas igual a nós. Então, irmãos, se nós quisermos ajudar alguém,
nós precisamos aprender a nos colocar no lugar deles. Sentir a dor, sentir o sofrimento, o medo, a frustração, as dificuldades que tem, para poder então auxiliar esses irmãos. Então isso é prático e é isso que o autor está dizendo. Então olha, com relação aos irmãos que estão encarcerados, como se preso com eles, dos que sofrem maus tratos, como se com efeito vós mesmos, em pessoa, fosseis os maltratados. Então nós temos que nos colocar no lugar das pessoas, para poder entender a situação das pessoas. Então, meu irmão e minha irmã, a igreja precisa aprender isso. Então, um conselho que eu dou para os irmãos, nunca ri, nunca zombe de uma pessoa que passe por um tipo de problema. Talvez para você é uma coisa pequena, mas para ela não é. Então, se coloque no lugar dela. Eu quero lembrar aos irmãos que Paulo fala sobre isso quando ele diz: me fiz fraco com os fracos, para salvar os fracos. Então, há momentos que nós temos que gatinhar com a criança, nós temos que comer papinha com a criança para nós podermos ajudar ela a crescer. E assim também são com os irmãos em Cristo Jesus. Então, há sofrimentos que nós temos que sentar ao lado da pessoa e procurar entender o sofrimento dela, para depois então trazer ajuda, para aquele coração. Eu me lembro de um momento no seminário muito delicado, e um dos nossos irmãos ali havia perdido um dos seus, a mãe, E o que os irmãos fizeram? Sentaram ao lado desse irmão e ficaram com ele em alguns instantes de silêncio ali, e depois oraram, procurando compreender a dor daquele irmão. E ele falou que isso aí o confortou tanto, o encorajou tanto, que ele ficou animado para continuar os estudos dele, porque ele chegou ali desanimado, diante da situação da qual ele enfrentou, porque ele saiu para o trabalho de férias, ele foi ver a mãe, e quando ele estava voltando para o seminário, ficou sabendo que a mãe teve um infarto e faleceu. E quando a gente ficou sabendo disso, a gente pensou: nossa, acho que ele não volta mais para o seminário diante disso, Mas ele voltou, fez o sepultamento da mãe, e quando ele voltou para o seminário, sentamos ao redor dele em silêncio, sem falar muita coisa, e abraçamos ele, depois oramos, e ele disse que aquilo foi algo tremendo para ele, que deu força para ele continuar a vida dele. Então, irmãos, é importante que a gente aprenda a fazer isso, a sentar ao lado e procurar entender o problema da pessoa e depois então tentar ajudá-la naquilo que for possível. Então, é isso que o autor diz. Então, se você vai visitar o encarcerado, se sinta como ele. Você sabe que tem um irmão em Cristo que está encarcerado por causa do Evangelho, vai lá visitá-lo. Cuide dele, ampare-o naquele momento de dificuldade. Se ele está sendo maltratado, cuide dele. Alimente-o, fortaleça-o, anime-o, e assim por diante. Como se você estivesse passando pelo problema dele. Então, é isso que o autor diz. Outra coisa que ele diz aí no verso 4 é o seguinte: digno de honra entre todos seja o matrimônio, bem como o leito sem mácula, porque Deus julgará os impuros e adúlteros. Quero lembrar aos irmãos que também havia um problema naquele período ali. Havia muita promiscuidade, havia uma impureza sexual em todos os sentidos, de relacionamento. A prática da prostituição, a prática do adultério, a prática da homossexualidade. Havia ali muitos divórcios que aconteciam por causa do pecado. Então, o que o autor diz? Conserve o casamento puro. Ou seja, o relacionamento sexual no casamento é um dom de Deus, é uma dádiva de Deus. Então, que o marido tenha prazer na sua esposa e a esposa tenha prazer no seu marido. Mas não permita que aconteça isso entre vocês. Não siga essa linha da sociedade. Mas, pelo contrário, mantém firme a unidade no casamento, mantém firme o amor matrimonial, aquilo que Deus trouxe à existência. Então, diante de uma sociedade corrupta, uma sociedade imoral, então a igreja precisa conservar aquilo que Deus estabeleceu como um padrão, como uma instituição que foi dada por Deus, que é o casamento. E a prática do relacionamento sexual dentro do casamento é uma coisa lícita, verdadeira, mas fora do casamento não. Até porque também está proibindo aqui a prática de pessoas que não eram casadas e se relacionavam. Como tem muito hoje, de ficar
né? Eu vou conhecer para saber se é isso mesmo que eu quero, né? Não, isso é pecado. E o texto diz que Deus julgará essas pessoas, Deus visitará essas pessoas e trará juízo sobre aqueles que praticam, que deturpam aquilo que Deus criou de maneira que deveria ser santo, né? E refletir o amor de Deus, a santidade de Deus e a glória de Deus. Então ele não está proibindo aqui o ato sexual, mas ele está dizendo que no casamento, sim, o homem e a mulher que se casaram devem sim, mas jamais copiar aquilo que a sociedade quer impor sobre nós. Então ele diz, olha, não faça isso porque Deus julgará, Deus visitará e Deus condenará aqueles que deturpam aquilo que ele criou para a glória dele. Então ele diz, cuide do casamento. Então, amados irmãos, a nossa sociedade está um problema hoje, vocês sabem disso. Né? Divórcio daqui, divórcio dali, adultério, né, para tudo, qualquer lado, jovens que sem se casarem já começam na prática sexual e dizendo, não, mas a sociedade está propondo isso, né, e eu preciso conhecer primeiro para saber se é isso que eu quero. Ele diz, olha, Deus julgará essas atitudes. É lícito sim no casamento. No casamento nós devemos desfrutar um do outro conforme a Bíblia nos ensina, né? O esposo tem que ter prazer na sua esposa, a esposa tem que ter prazer no seu marido, mas jamais devemos permitir que a impureza, né, da imoralidade atinja a nossa vida familiar. Então nós temos que conservar aqui a unidade do casamento, a unidade familiar, conforme as Escrituras nos ensinam. Então é isso que o autor está aplicando aqui diante de toda a obra que Cristo fez em favor deste povo. Ele diz mais ainda, seja a vossa vida sem avareza, contentai-vos com as coisas que tendes, porque ele tem dito, de maneira alguma te deixarei, nunca jamais te abandonarei. Uma outra coisa que o autor também exorta e orienta esses crentes é com relação à prática do dinheiro, né, ou dos bens. Então ele diz aqui ó, que nós devemos aprender a contentar com aquilo que nós temos. Contentamento aqui, irmãos, é importante entender isso, que não quer dizer que é proibido ser rico, que é pecado ser rico. Não, o rico é um dom de Deus. Agora, se é um dom de Deus, nem todo mundo vai ser rico. Mas tem pessoas que terão condições, né, financeiras, terão bens maiores. Mas o autor diz que não coloca o coração nisso. E aquilo que Deus faz por você, esteja contente. E seja satisfeito com aquilo que Deus te dá. Se você percebe que Deus não te deu o dom de ser rico, mas que você tem o suficiente para viver, esteja contente com isso. Em outras palavras, ele diz, olha, não permita que o seu coração seja materialista. Se apegue como se o bem material fosse o ponto mais alto da sua vida. Porque havia muitos naquele período que se gloriavam com aquilo que eles tinham. Olha, eu tenho bastante riqueza aqui, então dá para eu viver muito tempo. Né? Então ele diz, olha, não sejam assim. Não sejam assim. Porque o sustento de vocês não depende do esforço físico ou do trabalho que nós fazemos. Isso é importante, nós temos que fazer, mas não é isso que vai nos manter. Porque o Salmo diz aqui que adianta você levantar de madrugada, né, e se esforçar muito, né, e fazer um penoso trabalho. O texto diz que Deus dá aos seus enquanto eles dormem. Então o autor diz, cuidado com o materialismo. Não se apegue aos bens materiais dessa maneira. Eles são úteis, eles são verdadeiros, Deus dá para nós isso, mas ele diz, seja a vossa vida sem avareza. Então você não precisa cobiçar o bem do outro, a casa do outro, ou os bens que os outros têm. Não, seja você, seja simples, aprendam a viver na dependência de Deus. Ele diz, contentai-vos com as coisas que tendes, porque ele tem dito, de maneira alguma te deixarei, nunca jamais te abandonarei. Ou seja, Deus prometeu que vai cuidar do seu povo e que dará ao seu povo tudo aquilo que ele precisa. Deixa eu dizer uma coisa para os irmãos aqui, e a gente está aqui em período de transição política, né? Tem hora que nós acreditamos que um político pode resolver o problema social de um país, não é verdade? Que ele distribuindo os bens vai resolver o problema. Olha, todas as pessoas, não é só os políticos não, todas as pessoas deveriam fazer obras sociais. Cuidar dos mais pobres, né, dos mais fracos, dos mais, né, daqueles que são mais vulneráveis. Então todas as pessoas deveriam fazer isso, principalmente os crentes. Mas o sustentador nosso é Deus. É Deus quem dá os bens, tanto para quem é crente e para quem não é. É Deus quem faz a chuva cair, é Deus quem faz o sol nascer, é Deus quem faz com que a terra produza alimento. Então não é a força humana, mas é Deus quem faz isso.
e de acordo com a vontade dele. Então, irmãos, é importante que, como crentes, nós aprendamos a viver assim, na dependência de Deus, acreditando que Deus está ao nosso lado, que Deus há de dar-nos aquilo que nós precisamos e que nós necessitamos para o nosso dia a dia. Então, não viver na avareza é você não depender de um bem material, mas depender de Deus. Depender de Deus. Então, meus irmãos, ele diz, de maneira alguma te deixarei. Ele diz, e nunca jamais te abandonarei. E depois ele conclui, então, o versículo 6, né, do 1 a 6, dizendo o seguinte: assim afirmemos confiantemente, o Senhor é o meu auxílio, não temerei. Que me poderá fazer o homem? Ou seja, sendo Deus o meu auxílio, sendo Deus a minha fortaleza, sendo Deus o meu sustentador, sendo Deus o meu provedor, sendo Deus o meu Pai, aquele que cuida de mim, que conhece as minhas necessidades, a pergunta é: vou temer o homem? Vou temer as crises? Vou temer os problemas? Não, porque em toda e qualquer situação eu serei amparado e cuidado por Deus. Nós como crentes verdadeiros. Então eu não preciso colocar o meu coração em coisas passageiras, ainda que elas sejam importantes. Ainda que elas sejam importantes. Então eu sei que o alimento, eu sei que a vestimenta, eu sei que a água, eu sei que a vida é importante. Deus falou que é importante. Mas é importante também dizer que Deus diz que há algo maior do que isso, Ele. Então, ao confiarmos nele, Ele nos sustenta em toda e qualquer situação da vida. Ele é o nosso amparador. Ele é aquele que nos supre, que nos dá tudo que nós precisamos. O que nós precisamos aprender é confiar em Deus, é descansar em Deus, é depositar totalmente a nossa fé no Senhor Jesus. Então, meus amados irmãos e queridos, nós aqui então, o autor de Hebreus então faz essas aplicações. Ele faz as aplicações com relação ao amor, com relação ao cuidado com os demais irmãos, com relação a você se colocar no lugar de irmãos e ajudá-los, né? De você preservar aquilo que ele instituiu, que é o casamento, não permitir que o mundo te influencie. Então, você que é jovem, não fica nessa história de ficar, não. Não entra nessa conversa, né, daquele jovem, não, mas você precisa se relacionar com a pessoa para saber se é isso mesmo. Não, isso é pecado, e o texto diz que Deus vai visitar isso e vai julgar essas pessoas. Então não entre nessa história aí, não, de que, né, divórcio, adultério, porque isso aí é coisa que ira a Deus, provoca a ira de Deus, e Deus julgará isso. E ele diz mais ainda, e não devemos viver uma vida materialista, achando que porque eu terei bens é que eu vou ser suprido de tudo. Não é verdade. Se isso fosse verdade, bilionários que nós conhecemos aí não estariam se matando, tirando a vida, né, se enforcando, dando tiro na cabeça, né, porque... Não. Então a questão é que nós precisamos aprender a confiar em Deus e descansar na providência de Deus. Isso não quer dizer que eu não tenho que deixar de trabalhar, não é nada disso, não. Eu tenho que trabalhar, eu tenho que estudar sim, mas eu tenho que lembrar que eu faço isso para a glória de Deus, e fazendo isso para a glória de Deus, eu também serei cuidado por Deus e amparado por Deus. E Deus diz, de maneira alguma te deixarei e nunca jamais te abandonarei. Ou seja, Deus é o nosso sustento, é de Deus que nós precisamos, e é Ele que será o nosso auxílio. E conforme termina o texto aí, e nós podemos sim dizer, né, de todo o coração, que sendo Deus o nosso auxílio, nós não temeremos coisa nenhuma. Más notícias, problemas sociais, problemas nacionais, isso não deve abalar o crente. Principalmente agora no Brasil, né? Nós não precisamos ficar com medo do que está acontecendo no Brasil, porque Deus estará conosco e cuidará de nós. E nós temos que focar em Deus, na glória de Deus, na proclamação do Evangelho de Deus, porque Deus nos dará aquilo que nós precisamos. Então, meus irmãos, que Deus vos abençoe, que Deus vos fortaleça, que Deus vos anime e que Deus vos encoraje, e que os irmãos sejam ricamente enriquecidos em Cristo Jesus. Um forte abraço a todos os irmãos, Deus abençoe a todos, tenham uma ótima noite, e que Deus assim nos conceda graça e misericórdia para confiarmos nele e no poder dele. Forte abraço a todos os irmãos em Cristo. Amém.